Boa noite, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo nessa noite maravilhosa. Como já vou me apresentando no início, né? Eu sou Josenildo, por hora estou coordenando o Ministério de Formação aqui na Diocese de Nova Iguaçu. E é uma alegria muito grande poder estar com cada um de vocês nessa noite, passando esse momento em que nós vamos estar nos colocando na presença de Deus, aprendendo mais, conhecendo melhor o nosso chamado, o nosso ministério. Nós vamos ter aí pelo menos umas 7 semanas, uns 7 encontros, né? Que a gente vai poder estar cada vez mais trabalhando dentro desse momento, dentro do tudo aquilo que a gente vive no grupo de oração, trabalhando mais essa espiritualidade dos servos, né? Então, é um momento riquíssimo. Eu conto com a sua presença, com a sua divulgação, porque eu creio que vai ser um momento maravilhoso durante essas 7 semanas que nós preparamos com muito carinho. Né? Sou casado com a Adriana há 29 anos e tenho uma filha com o nome de Bruna, né? E é uma graça muito grande poder estar aqui com cada um de vocês. Eu sou aqui da paróquia São Simão, do lote 15. A minha comunidade é Nossa Senhora da Paz de Santa Helena. E o meu grupo de oração é o grupo de oração Luz Divina, que acontece toda quinta-feira, às 7h30 da noite. Só que, por enquanto, a gente está fazendo online, né? Mas, se Deus quiser, a gente vai voltar assim que for liberado. E aí, se apresente aí, meu irmão. Pereira também está conosco. Posso se apresentar. Uma boa noite a todos, meus irmãos. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja nos vossos corações. Sejam todos bem-vindos, né, a este momento tão importante, né, tão sublime, né, do nosso movimento, né, aonde nós vamos conhecer um pouco sobre o chamado, né. Eu quero me apresentar, meu nome é Pereira e faço parte do grupo de oração Gota de Esperança da paróquia Nosso Senhor do Bonfim, Engenheiro Pedreira, né. Meu estado civil, sou casado há aproximadamente 52 anos, né, e exerço no momento o Ministério de Formação aqui no Regional 7. E faço parte dessa corrente de graça há aproximadamente 23 anos, que foi uma corrente de graça para a minha vida, né, o qual, através deste movimento, Renovação Carismática Católica, foi possível sair daquela caminhada que eu estava tendo para o fundo do poço. E, graças a Deus, o Senhor me resgatou. E me sinto muito bem, me sinto maravilhosamente bem, me sinto maravilhosamente realizado neste grupo de oração, neste movimento Renovação Carismática Católica. Um movimento, acima de tudo, que é corrente de graça para nós, para toda a igreja. Amém. Que bom, né? Seja bem-vindo. É uma alegria muito grande, Pereira, estar com você aqui nesse primeiro momento, viu? Uma alegria muito grande poder estarmos juntos nesse primeiro momento que a gente vai poder estar falando com todos os servos, né? Com o coração de cada um, através da palavra, através desse momento formativo, né? Deus nos abençoe e nos ajude a fazer um bom encontro que realmente agrade o coração de Deus. Então vamos cantar um pouquinho, né? Já louvando ao Senhor, agradecendo por tudo que Ele está nos proporcionando nesta noite. Louva a Deus, louva a Deus, ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm. Louva a Deus, louva a Deus, e ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm. Seu coração abre, águas vivas do interior irão fluir. Seu coração abre, águas vivas do interior irão fluir. Ao seu nome vou entrar, nunca mais serás o mesmo.
beber. Águas vivas do interior virão fluir. E levante suas mãos e vai louvando ao Senhor. Vai agradecendo ao Senhor por esse momento, por essa noite, por essa bênção que o Senhor está querendo derramar sobre cada um de nós, sobre cada coração. Quero te louvar, Senhor, te bendizer por esse momento, Senhor, por nos proporcionar essa graça nesta noite. Esse encontro onde tantas pessoas vão poder experimentar do teu amor, Senhor, onde vão poder experimentar de ti. Muito obrigado, Jesus, por nos proporcionar tão grande alegria, tão grande momento, Senhor, na nossa simplicidade, na nossa pequenez, mas Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa esperança. Bendito e adorado seja Teu santo nome, Senhor, para sempre, porque Tu és o Senhor, Tu és o Rei dos Reis, aquele que cuida de cada um de nós. Muito obrigado pela Tua presença. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Bendito seja, Senhor. Glorificado e exaltado seja Teu santo nome, Senhor. Tu és maravilhoso. Queremos pedir também, Senhor, que nesta noite envia sobre nós o Teu Espírito Santo, Senhor. Envia Teu Espírito Santo sobre cada um de nós, Senhor, para fazer morada no nosso coração, para que nós possamos realmente realizar a Tua vontade, Senhor, o Teu querer na vida de cada irmão, nas nossas vidas, a começar por cada um de nós. Nós queremos pedir, Jesus, envia Teu Espírito Santo, Senhor, sobre todos esses que estão nos ouvindo, que estão nos vendo nesse momento, sobre todos aqueles que ainda virão depois, Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo possa alcançar cada coração nesta noite, Senhor, através da Tua palavra, através dessas orientações formativas, Senhor, que seja um crescimento espiritual, Senhor, para a nossa diocese, mas não só para a nossa diocese, mas para todos os servos, Senhor, aonde essa live puder alcançar, Senhor, pela Tua presença. Glórias e louvores a Ti. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, o Espírito Santo de Deus. Sim, Espírito Santo, vem sobre cada um de nós, Espírito Santo, com Teu amor. Derrama sobre nós a Tua unção, a Tua graça, Espírito Santo. Nós necessitamos da Tua graça nesta hora, Espírito Santo. Vai aquecendo os nossos corações, os corações do Teu povo, Senhor Jesus. Tantas pessoas, Senhor Jesus, que estão aflitas nesse momento, que estão com o coração agitado, Senhor, por tantas situações que estão vivendo, que o Teu Espírito Santo nesta hora, Senhor Jesus, possa adentrar em cada coração e fazer morada, Senhor, trazendo a paz, trazendo a alegria, Senhor, que são os frutos do Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, derrama Tua graça sobre cada um de nós, sobre cada servo, sobre cada serva, sobre a nossa igreja, Senhor Jesus.
Se o Senhor colocar algo no seu coração que você possa partilhar conosco. Senhor, para anunciar ao meu eu sou a luz que te ilumina, principalmente neste momento. Sob a minha luz tu caminharás. Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós queremos, Senhor, andar, Senhor, diante da tua luz, Senhor. Andar, Senhor, diante de ti, Senhor, porque nós não tropeçaremos, Senhor. Diante de ti, Senhor, nós não cairemos em nenhum buraco e não pisaremos em nenhum espinho. Obrigado, Senhor, porque teu Santo Espírito é que nos conduz. Teu Santo Espírito é que é a força para a nossa caminhada. Diante de tantos obstáculos, diante de tanta barreira, só tu, Senhor, com teu Santo Espírito é capaz, Senhor, de nos levar a vencer, de nos levar a superar todas as dificuldades que muitas vezes vêm assolar o nosso coração, a dificuldade que muitas vezes vem querer impedir com que a tua obra seja feita, Senhor. Mas estando, Senhor, diante do teu Santo Espírito, estando, Senhor, movido, Senhor, pelo teu Santo Espírito, Senhor. Amém. Nós somos esse exército, Senhor, que faz parte, Senhor, de ti, Senhor, que tu és o general, Senhor. É tu, Senhor, que conduz esse exército, Senhor. Por isso, Senhor, nós seremos sempre vencedores. Diante de todo mal, diante de tudo aquilo que muitas vezes vem querer nos derrotar, diante de tudo aquilo que muitas vezes vem querer tirar a nossa fé, tirar a nossa firmeza na caminhada, tirar o teu propósito, Senhor, em nossas vidas, Senhor. O teu projeto, Senhor, de vida, Senhor, o teu projeto de salvação, Senhor. Muitas vezes, Senhor, vê as forças contrárias, Senhor, contra nós, Senhor. Mas nós temos essa garantia, Senhor, de que tu envias sobre nós teu Santo Espírito, Senhor. Esse espírito de amor, Senhor, esse espírito de ousadia, Senhor. Esse espírito que nos funciona, Senhor, nesta caminhada, Senhor. Esse espírito que nos levanta, Senhor. Esse espírito, Senhor, mas nos fortalece para a caminhada, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. O teu Santo Espírito envia sobre nós, Senhor. Muito obrigado. Sentimento que vem em meu coração é que muitas pessoas que têm o coração fechado para a formação, que nesta noite, através desse momento, o Senhor vai estar quebrando essas barreiras, essas dificuldades que as pessoas ainda têm, essa resistência, a palavra é essa, ainda em relação à formação. O Senhor, nesta noite, Ele vai estar quebrando tudo isso nesses corações. Obrigado, Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, glorificamos, Senhor, pela tua grandeza, pelo teu amor. Glórias e louvores a ti, Senhor. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, o nosso tema de hoje, o que nós vamos falar hoje, né? Nós temos uma série de temas, assim, bem específicos, né? Mas o tema de hoje é o chamado, né? Nós queremos trabalhar em cima desse chamado, o chamado do Senhor, né? Então, para que a gente já comece dentro desse chamado, eu convido você a abrir sua palavra em Jeremias 1, do versículo 4 ao 9. Jeremias 1, do 4 ao 9. Então, nós vamos falar do chamado, né? O chamado do Senhor. Então, tem várias formas de chamado que a gente está trabalhando aqui para que a gente possa realmente entender o que realmente
o Senhor quer de nós, né? Então, Jeremias 1, do 4 a 9, diz assim: Foi-me dirigida nestes termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fosse formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. E eu respondi: Ah, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois sou apenas uma criança. Replicou-lhe, porém, o Senhor: Não digas, sou apenas uma criança. Quanto irás procurar por todos aqueles aos quais te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Não devais temê-los, porque estarei contigo para livrar-te, oráculo do Senhor. E o Senhor, estendendo em seguida a sua mão, tocou-me na boca, e assim me falou: Eis que coloco minhas palavras em teus lábios, palavra do Senhor. Graças a Deus. Que maravilha, né? Que maravilha de palavra, que maravilha de chamado que o Senhor faz aqui a Jeremias e também a cada um de nós. E quando nós ouvimos o chamado do Senhor, a gente muitas vezes faz como Jeremias, né? A gente fica querendo inventar desculpas. Eu sou como uma criança, eu não sei falar, eu não conheço a palavra, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Então a gente começa a achar um montão de desculpa, achando que os outros são melhores, que os outros são capazes. E nós vamos nos enfraquecendo. Porque o chamado do Senhor, meus irmãos, ele nos traz medo, né? É uma responsabilidade muito grande, ele nos traz medo, muitas vezes ele nos traz insegurança, a gente fica na dúvida, mas quando é um verdadeiro chamado do Senhor, ele vai direcionando, ele vai nos colocando atalhos, colocando meios nessa caminhada para que eu e você chegue aonde ele quer que a gente chegue. Quando o Senhor chamou Jonas para ir a Nínive, Jonas quis fugir do Senhor, né? Jonas quis fugir, deu uma desperto, né? A gente às vezes faz isso, né? A gente faz isso muitas vezes quando um coordenador nos chama para uma missão, a gente quer se esconder. E Jonas fez isso também. Mas aí o Senhor queria Jonas naquela missão. E por isso, todos nós conhecemos muito bem essa palavra, né? Jonas foi jogado no mar, e ali o peixe engoliu Jonas, e depois, lá dentro do peixe, Jonas clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu, e o peixe jogou Jonas de volta, né? Trouxe de volta a vida, vamos dizer assim. E Jonas foi cumprir a missão que o Senhor tinha enviado. Então, meus irmãos, o chamado é algo muito precioso. O chamado não é um chamado qualquer. Às vezes, a gente tem o chamado, né, para várias formas. Deus, quando chama, ele chama ao sacerdócio, né, a uma vida consagrada, ao celibatário. Tem várias formas que Deus chama o homem e a mulher, né, como as mulheres, as freiras, né? Tem um chamado específico que Deus vai ali e toca no coração, coloca no coração aquele desejo, e a pessoa vai com o tempo ainda tendo dificuldade, tendo dúvida, tendo medo, sem saber mesmo se é Deus que está falando. Então, é um processo, né, lento, difícil, de discernimento, de entendimento, o que é que o Senhor quer de mim. Então, os padres, essas pessoas, as freiras, todas essas pessoas consagradas, elas passam por um processo bem difícil nesse chamado do Senhor. E as dúvidas, vêm aqueles que quer falar do contra, que não apoia, vem às vezes os próprios pais que não aceitam, né? Não aceita que o filho seja padre, e por aí vai. Mas quando é o chamado do Senhor, a graça de Deus se concretiza. E aí tem também o chamado, que é através de um coordenador de um grupo de oração, através de um padre, através de uma comunidade. Tem várias formas, né? Que para cada um tem um chamado. Né? A palavra de Deus aqui em Jeremias diz que antes do ventre materno, antes de ser gerado, eu já te conhecia.
O Senhor nos conhece, Ele sabe quem nós somos. E esse chamado Ele faz a cada um nos conhecendo. Nos conhecendo. Então, a gente às vezes fica, meu Deus, eu não sou digno. Eu não sei, o Senhor fica naquela agonia, naquela angústia, né? Porque a gente se acha indigno. Como se o Senhor não nos conhecesse. Mas o Senhor nos conhece. Ele sabe das nossas misérias. Mas mesmo assim, Ele nos chama. Que Deus é esse, né? Que Deus é esse? Maravilhoso. Que nos chama e nos capacita. Então, meu irmão e minha irmã, você precisa, eu e você precisamos conhecer bem o nosso chamado. Saber que não é um chamado qualquer. Não é um chamado qualquer. Deus olha para você, Deus olha para cada um de nós. E quando Ele nos chama a uma missão, Ele nos chama para fazer algo, Ele tem toda a graça que Ele derrama sobre nós. Para que aquele momento, para que tudo aquilo aconteça. Então, nós precisamos, a partir desse chamado do Senhor, a gente precisa abrir o coração para o que Deus quer fazer, para o que Deus quer falar, para o que Deus quer realizar. Nós precisamos ter esse coração aberto. Esse chamado, meus irmãos, é coisa grandiosa, é coisa preciosa, é um chamado de Deus. Às vezes a gente bate no peito, né? Deus me chamou. Vai uma vaidade, às vezes, né? Vem um orgulho. Deus me chamou para aquele. Não podemos ser assim, viu? Não podemos ter orgulho. É uma grandeza de Deus, né? Bondade de Deus. Mas quando Ele nos chama, Ele olha para a gente, Ele vê algo que nós mesmos não vemos em nós. Mas Ele vê. Porque, na verdade, é Ele que dá a graça, é Ele que capacita, é Ele que faz através de nós, é Ele. Então, nós somos apenas servos inúteis. Então, ponto final. Nós somos servos inúteis, mas precisamos acolher o chamado do Senhor e fazer a vontade de Deus. E nesse chamado, nós vamos entrando, nós vamos adentrando nos mistérios de Deus. Nós vamos adentrando nos sentimentos de Deus. Nós vamos entrando na vontade de Deus. Quando nós temos o ouvido aberto, a escuta da palavra de Deus, aos sinais que Deus vai nos dando. Então, esse chamado é importante, porque Deus vê algo grandioso em nós. Mas também, pelo outro lado, eu gosto muito de falar disso também, para a gente não ficar na vaidade, né, achando que Deus me escolheu, que Deus me chamou, né? Deus tem um outro mistério também, quando nos chama. Ele muitas vezes nos chama exatamente porque nós somos os piores. Ah, Josenildo, agora. Ele chama muitas vezes os piores. Assim como me chamou, né? Acho que ele olhou em toda a humanidade, não viu ninguém pior do que eu. Ele disse, é esse aqui que eu quero para essa missão. E eis-me aqui, Senhor. Então, ele nos chama, muitas vezes, até como eu falei, porque somos os piores, mas ele quer que esse pior, que sou eu e muitas vezes pode ser você, ele quer trazer para perto dele, ele quer reeducar, ele quer orientar, ele quer salvar, ele quer transformar. E como os leprosos foram libertos, curados no caminho, eles foram no caminho. Jesus disse, vai e te apresenta ao sacerdote, e eles com as lepras. Mas nesse caminho, nesse percurso até o sacerdote, eles foram curados. E nós também somos curados nesse caminho. Com as nossas misérias, com os nossos pecados, com as nossas fraquezas. Mas o nosso Deus, ele é demais, ele é maravilhoso. Então, ele nos traz para perto, muitas vezes, porque somos fracos mesmo, por isso que eu falei no início, ele não chama a gente porque se enganou, porque não nos conhecia, não. Ele chama exatamente porque nos conhece. Então, qualquer miséria que eu e você tenha, meu irmão, minha irmã, não pense que está oculta aos olhos de Deus. Ele viu, ele vê
Ele sabe. Mas mesmo assim, ele quis nos chamar. Você foi chamado pelo Senhor. Você foi chamado pelo Senhor. O chamado é Deus quem faz, é Ele quem nos chama. E a palavra lá em Romanos, não precisa abrir, Romanos 11, 29, vai dizer: os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Ele não volta atrás. Ah, Deus se enganou quando me chamou. Não, ele já sabia. Mas ele não volta atrás. Ele continua firme. Cabe a mim e a você abrir o coração. Cabe a mim e a você abrir o coração para tudo aquilo que Deus quer realizar no meio de nós. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 22, 32, vai dizer assim: é preciso convencer-se de que a primeira vocação do cristão é a de seguir Jesus. Então, a minha primeira vocação, meu primeiro chamado, meu primeiro incentivo é seguir Jesus. Eu preciso seguir Jesus. Você precisa seguir Jesus. O chamado interior que Deus suscita no coração do homem, né, é algo grandioso, que ele já dá aquele toque de amor, aquele toque de misericórdia. E nós vamos alimentando esse chamado, nós vamos discernindo, nós vamos descobrindo. Agora, nós precisamos também dar passos para que esse chamado ele seja autêntico, ele seja realmente revelado, né? Esclarecido. E o chamado de Deus ele vai nos levando para a missão, para aquilo que ele quer, né? Então, tem várias formas de sentir o chamado de Deus, né? Tem o chamado interior, que Deus nos chama para uma grande obra, uma grande missão, como eu falei, de sacerdote, por aí vai, né? Que é aquele chamado interior que já está no nosso coração, que a gente vai sentindo esse desejo, a vontade de estar mais na presença de Deus, uma vida consagrada. E tem o chamado, como eu já falei também, que é chamado para a missão, né? Para a missão, para ser um servo de um grupo de oração, ser um servo de uma pastoral, de uma comunidade, não importa. O Espírito Santo ele é da igreja e ele nos leva de várias formas. Você pode ser da Legião de Maria, você pode ser do Sagrado Coração, você pode ser... Seja o que for dentro da igreja, é um chamado que Deus te faz. E ele é isso, ele valoriza isso. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu e você, através desse chamado, precisamos dar sempre o nosso melhor. Porque é para o Senhor. Dá o melhor para o Senhor. E o Catecismo ainda vai dizer no parágrafo 2567, Deus é o primeiro a chamar o homem, ainda que o homem esqueça seu Criador ou se esconda longe de sua face. Mesmo que a gente fuja muitas vezes, como eu falei do Jonas, né? Mas Deus é o primeiro que nos chama, né? Deus é o primeiro que nos chama, ele está sempre nos chamando. Ele está sempre querendo que eu e você esteja mais perto. E aí entra aquela palavra de Marcos 2,17 que diz: não vim chamar os justos, mas os pecadores. Ele não veio chamar os justos, mas os pecadores, que sou eu e é você. Então nós estamos realmente dentro desse encaixe, dentro desse quadro que o Senhor nos quer, né? Nós somos os pecadores, nós somos muitas vezes injustos. Por isso, irmãos, a gente não pode admirar, estranhar, quando a gente vê, talvez, uma liderança, um padre, ou uma situação, pessoas que têm, né, um nome dentro da igreja, quando, de repente, acontece uma situação, né, dá uma escorregada, cai. Né? Então, nós, como cristãos, nós não podemos estar condenando, né? Porque a própria palavra vai dizer, né, que a gente precisa ter cuidado para não cair. Cuidado, porque
questão de segundo, se descuidar um pouquinho, meu irmão, se fechar os olhos, se sair um pouquinho só da presença do Senhor, eu e você estamos sujeitos a cair. Então, não podemos condenar. Nós precisamos orar pela nossa igreja, orar pelos nossos padres, pelas vocações, pelos religiosos e religiosas. É isso que eu e você precisa fazer. Eu acho muito lindo as cartas de Paulo. Eu não vejo nas cartas de Paulo ele orando por isso, por aquilo. Não. Ele tem todo um cuidado, né? O Paulo, ele tem todo cuidado com todos os cristãos, mas eu vejo uma grande preocupação de Paulo com aquele que está na presença de Deus. Ele tem uma grande preocupação, ele sempre vai falando nas cartas, né, que ora por você, para que Deus te dê pulso firme, para que você possa conseguir, sabe? Ele tem essa preocupação, porque ele sabe, meus irmãos, que nós que estamos na missão, eu e tantos outros, nós somos muito mais tentados. Nós somos muito mais perseguidos. Porque o inimigo quer realmente nos derrubar. Porque derrubando um de nós, derruba um mundo. Muita gente. Ele está preocupado com quem já está no mundo, não. Com quem já está perdido, não. Está preocupado com quem está dentro da igreja. Com quem tem um chamado específico. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós precisamos estar atentos ao chamado do Senhor. E observar os sinais. Precisamos observar os sinais. No livro lá do Vinícius, né? Vinícius, no livro Eu Te Constituí Sentinela da Casa de Israel, ele escreve lá na página 66, no segundo parágrafo, ele diz assim: precisamos resgatar a genuína identidade da RCC em todas as nossas instâncias de serviço. E esse resgate deve começar na vida pessoal dos servos, dos líderes, em todas as instâncias. Nós precisamos, né, que esse resgate comece a partir de mim, a partir da minha vida, a partir do meu chamado. E ainda continua em Timóteo, 2 Timóteo 1, 6, ele vai dizer, a palavra diz: reaviva a chama do dom de Deus que há em ti. Então, eu e você, a cada momento, precisamos pedir essa graça, reavivar a chama do dom de Deus que há em mim e em você. Está em mim, está em você também. Nós precisamos clamar o Espírito Santo pedindo essa graça. Senhor, reaviva esse dom em mim, essa graça em mim. E aí ele vai ainda nos direcionando às águas nascentes, que é o próprio Jesus, a oração pessoal que eu e você precisa fazer a cada dia, precisa estar a cada dia exercitando essa oração pessoal, essa intimidade fecunda com o amor de Deus, com a presença de Deus, né? Então, pedir ao Senhor, dá-me beber, Senhor, eu tenho sede de Ti, dá-me dessa água. Então, nesse livro, o Vinícius vai nos direcionando, ele vai nos orientando, ele vai nos levando a uma profunda intimidade com o Senhor. Que maravilha, né? Que maravilha a gente poder experimentar isso, meu irmão, a cada dia. Para que a gente possa dar frutos. É preciso buscar essa graça no Senhor. É preciso fazer esse exercício a cada dia. A cada dia. A nossa coordenadora nacional do Ministério de Formação, a Dayana, ela falou esses dias numa live: precisamos continuar a evangelização, mas sem esquecer a nossa intimidade com o Senhor. Que coisa linda, né? Nós precisamos continuar a evangelização, sim. Eu e você, meu irmão e minha irmã, nós precisamos evangelizar. É isso que ela está dizendo. Mas sem esquecer a nossa intimidade com o Senhor. Isso é essencial. A começar por mim, eu preciso manter essa intimidade com o Senhor. Porque, meus irmãos, é essa intimidade com o Senhor, essa oração pessoal, é estar na presença de Deus que vai te dar muitas graças na tua missão, no teu chamado. Esse chamado que Deus fez no seu coração é através dessa intimidade com Deus que Ele vai
crescendo, que ele vai aflorando, que você vai compreendendo melhor o que Deus quer de você. É uma bênção, né? Então, o servo, dentro do seu chamado, precisa estar aos pés do Senhor, precisa ter essa intimidade fecunda com o Senhor todos os dias. Eu e você precisa, todos os dias, estar aos pés do Senhor. E Eclesiastes 2:1 vai dizer, né? Se entrares para o serviço do Senhor, para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Então, meus irmãos, Eclesiástico 2 vai dizer isso. Já começa falando, né? O primeiro versículo, meu filho, e trata assim com carinho, com zelo, com amor, meu filho. Se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Então, meus irmãos, não é nada fácil. Jesus vai falar, se queres me seguir, pega a tua cruz a cada dia e siga-me. Então, nós vamos ter perseguição, nós vamos ter sofrimentos, nós vamos ter perdas, nós vamos ter ataques de tudo quanto é lado. E vou lhe falar uma coisa, meu irmão, você que é servo, você que tem o chamado do Senhor, se você não tiver isso, se você não tiver perseguição, se não tiver sofrimento nessa caminhada, questiona o Senhor. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Se tiver tudo na paz, tudo maravilha, tem alguma coisa errada. Então, meus irmãos, o chamado ao serviço do Senhor, ele é acompanhado de grandes lutas, de muito sofrimento, de perseguições, de todos os lados. E principalmente as de pessoas que nós amamos tanto. Então, nesse chamado, eu e você precisa abrir o coração para o Senhor e deixar mesmo ser conduzido pelo Senhor, abrir o coração para que o Senhor possa verdadeiramente adentrar e fazer maravilhas, fazer aquilo que Ele quer, que é próprio dele, né? Então, é preciso, Mateus 22:14 vai dizer que muitos são chamados e poucos são os escolhidos, né? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, chamado, todos temos, né? Mas escolhido são poucos. Então, além do chamado, é preciso que sejamos também escolhidos pelo Senhor. E essa escolha, né, ser escolhido, é quando nós damos uma resposta verdadeira para o Senhor. Quando nos colocamos inteiramente na vontade de Deus. Então, ser escolhido é nos colocar na presença de Deus. É como Maria, né? Eis aqui a escrava do Senhor, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. É se deixar conduzir pela vontade de Deus. O chamado está no seu coração. Mas o ser escolhido é você que precisa deixar ser escolhido pelo Senhor. Dando o seu melhor, fazendo tudo na simplicidade, no amor, na verdade. Então, o Senhor vê os corações, Ele sonda os corações. Então, meus irmãos, precisamos deixar essa graça de Deus adentrar no nosso coração. Depois eu vou voltar para as considerações finais, mas eu quero passar para o meu amigo, o meu irmão Pereira, né, que ele tem outras colocações importantes para cada um de nós, mas é importante que nós abramos o coração para esse chamado do Senhor, para tudo aquilo que o Senhor quer realmente realizar na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Pereira, meu irmão, por favor, continue aí com as suas colocações. Eu já quero louvar o Senhor, né? Louvar também pela tua vida, irmão, pelas suas colocações, realmente, umas colocações muito sinceras, umas colocações muito verdadeiras. Nesse tempo em que nós estamos, né?
é necessário realmente fazermos um exame de consciência, né, em relação ao nosso chamado, né? Ao batismo que nós recebemos, para quê? É uma pergunta que deve se fazer a cada um de nós. Eu faço essa pergunta para mim. O que é que eu tenho feito do meu batismo? Para o que é que eu uso o meu batismo? Quando eu estava refletindo sobre este tema, preparando esse tema para esse momento maravilhoso de reflexão, que é o chamado, a vocação, né, de cada um de nós, porque todos nós temos uma vocação. Nós não viemos à toa para este mundo. Todos que estão na presença do Senhor têm uma vocação. Então, veio assim na minha mente uma reflexão sobre um Deus que nós temos, um Deus onipotente, um Deus onisciente, um Deus onipresente, ou seja, um Deus todo-poderoso. Mas me veio muito firme, muito forte assim, à mente, a imagem de um Deus também, que é um Deus rico, extremamente humilde, além de ter a sua natureza, que é o amor, mas extremamente humilde. Por quê? Porque ele, na sua onipotência, no seu poder, na sua autoridade, que tudo pode, ele não desejou ficar só ali no seu poder e fazer tudo sem contar com o ser humano. Ou seja, ele necessitou do ser humano para resgatar a humanidade. Ou seja, ele necessitou de colaboradores, cooperadores para o seu projeto de salvação, para o seu projeto de resgate. Como nós podemos ver que para resgatar aquele povo lá do Egito, ele contou com pessoas simples, pessoas humildes, como nós vimos, por exemplo, o chamado de Moisés para resgatar aquele povo da escravidão do Egito. Moisés, aparentemente, aos olhos humanos, não tinha nenhuma capacidade. Porque, como Jeremias, Moisés disse também que não sabia falar. Tinha dificuldade. Mas quando Deus escolhe, ele quer é aquele. Quando Deus me escolhe, ele quer é que eu vá. Como o irmão falou ali, eu não posso dizer, eu não tenho capacidade. Ah, isso não é para mim. Não. É o Senhor que nos capacita. E volto a repetir, aos olhos humanos, eu não sou nada. Aos olhos humanos, eu não tenho capacidade. Aos olhos humanos, eu nada sou. Mas aos olhos de Deus, eu tenho um valor enorme para estar à frente dos trabalhos dele, para ele contar comigo para o seu projeto de salvação, para o seu projeto de libertação. Se nós olharmos em todo o decorrer das Sagradas Escrituras, como o irmão colocou ali, um deles, Jeremias, mas nós podemos ver tantos profetas que foram chamados pelo Senhor, tudo pessoas simples, pessoas de trabalho braçal, pessoas do campo, mas que Deus chamou e os enviou para serem colaboradores na sua obra de salvação. Ou seja, Deus quis valer-se do ser humano para resgatar a humanidade, porque Deus nunca desiste de nós. E nós podemos ver isso na passagem
por exemplo, de Ezequiel, uma passagenzinha simples da vocação de Ezequiel, que ela começa no capítulo 1, e no final desse capítulo 1, Ezequiel tem uma experiência com esse Deus maravilhoso. Ezequiel tem uma experiência da glória de Deus. E o que acontece quando ele tem essa experiência com Deus? Ele cai com o rosto por terra. E aí, no capítulo 2, no versículo 1, vai dizer assim: após Ezequiel ter tido essa experiência com o Senhor, ele cai imediatamente, isso no final do capítulo 1. Quando vi essa aparência visível da glória do Senhor, caí imediatamente com o rosto no chão e ouvi a voz de alguém que falava comigo. Aí no capítulo 2, versículo 1, ele me disse: criatura humana, fique de pé, que eu vou falar com você. Ou seja, meus irmãos, o primeiro critério para atender o chamado do Senhor é estarmos de pé. Devemos estarmos, como diz o pessoal do interior, estarmos de prontidão. Podemos também colocar aqui como sentinelas, como está sendo partilhado aqui no nosso tempo. Como sentinelas, estamos prontos para ouvir o que o Senhor tem para nos falar. Mas muitas vezes nós ficamos prostrados no nosso sofá, ou na nossa cama, ou de qualquer forma, prostrado, sem nos movimentar, sem nos colocarmos em ordem de batalha. E não é isso que o Senhor quer para cada um de nós. O Senhor quer que estejamos como essa sentinela, está ativo, está atento. O que é que uma sentinela faz? Uma sentinela, quando ela está ali pronta, ela está ali atenta a qualquer barulhinho que aconteça. É assim também que o Senhor nos quer. Como é que nós vamos ouvir ao Senhor se nós nos encontramos prostrados, nos encontramos praticamente deitados, não nos levantamos? É necessário ouvir a voz do Senhor que vai me dizer: criatura humana. Ou seja, quando ele diz criatura humana, significa que eu, na minha pequenez, para muitos, repito, eu não sou nada, porque ser humano nós estamos nas nossas limitações humanas, praticamente diante de Deus, ou para muitos nós não somos nada, mas quem vai nos valorizar é o nosso Deus, aquele que criou todas as coisas, aquele que é humilde, que não tem orgulho, mas deseja que eu e você seja colaboradores dele para um povo que necessita ouvir tudo aquilo que o Senhor quer transmitir. E quando eu me coloco como essa sentinela, quando eu me coloco de pé, eu vou ouvir o que o Senhor vai me dizer. E o que é que o Senhor disse? Foi só ele falar assim e entrou em mim o Espírito que me fez ficar de pé. O que isso quer dizer para mim, meu irmão, e para você? É necessário, acima de tudo, nós sermos homens e mulheres orantes, homens e mulheres que clamam o Espírito Santo de Deus, para que venha sobre nós essa força, para que venha sobre nós esse espírito de ousadia. Não é um espírito de timidez, não é um espírito que nos coloca prostrado, mas é um espírito de ousadia que quer nos levantar para ouvir o Senhor, que quer nos levantar para que o Senhor age em nossas vidas, que quer nos levantar para que o Senhor nos conduza a essa obra dele, a esse projeto dele de salvação e de libertação para o seu povo. E o Senhor vai continuar dizendo: então
eu pude ouvir aquele que falava comigo. Porque eu consegui ouvir aquele que falava comigo? Porque eu consigo ouvir Deus falando comigo? Eu consigo discernir a voz de Deus em meio a tantas vozes que o mundo oferece? Eu quero levar para vocês, nesse momento, uma comparação de dois homens que caminhavam em um lugar muito movimentado. Por exemplo, eles estavam caminhando na Avenida Rio Branco, nós sabemos como é movimentado aquele lugar ali, aquele barulho de pessoas, de vendedores, falando, gritando e tudo. Ali iam aqueles dois homens. E ali tinha um japonês. Um era japonês. De repente, eles escutaram um barulho, uma moeda caindo. E aí, o japonês falou: isto é uma moeda de R$1. Aí o outro falou: uma moeda de R$1? Mas como é que você sabe que é uma moeda de R$1? Ele falou: sim, é uma moeda de R$1. E começaram a procurar. E aí encontraram a moeda. Realmente era uma moeda de R$1. O que isso quer dizer, meu irmão? Em meio a tanto barulho nesse mundo em que nós vivemos, em meio a tanto barulho, tanta confusão, tantas tribulações que o mundo nos oferece, nesses dias em que nós estamos vivendo, nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que nós humanamente não entendemos, nós somos chamados a ouvir a voz de Deus, que me chama e chama você, e encaminha a missão para falar ao povo que Deus quer resgatar. E o que é que Ezequiel ouviu Deus dizer? Ele me disse: criatura humana, vou mandar você a Israel, a esse povo rebelde que se rebelou contra mim. É eu, meu irmão. É você que é enviado por Deus. Eu hoje consigo entender isso, mas por muito tempo eu não entendia. Mesmo sendo batizado, sendo católico, fui coroinha até os 12 anos de idade, mas eu não conseguia entender o que era ser servo do Senhor, o que era ser batizado, o que era ser cristão, católico, pertencente à Igreja do Senhor Jesus. Eu não entendia. Para mim, minha função, meu compromisso era só ir à missa e ali já havia cumprido a minha obrigação. Eu não entendia que o Senhor sempre estava me falando comigo através de muitas pessoas, sempre de alguma forma o Senhor estava falando comigo. E hoje o Senhor quer falar comigo, quer falar também para você. Ele nos envia à casa de Israel. Essa Israel que somos nós, que somos esse povo do Senhor, que somos essa família do Senhor, a qual o Senhor nos chama a sermos santo como Ele é santo. Mas o Senhor vai dizer que esse povo se tornou um povo rebelde. O povo se rebelou contra Deus. E aqui nós podemos fazer menção a este tempo em que nós estamos vivendo. Nós só vemos pessoas perguntar, muitos não entendem, por que isso? Por que aquilo? Por que essa epidemia? Por que isso está acontecendo? O porquê desta doença? Mas muitas vezes nós devemos perguntar, como é que eu estou na presença do Senhor? Como é que eu tenho escutado a voz do Senhor? O que é que Ele quer de mim? Meu irmão, eu quero até colocar aqui também, não só aqueles que não caminham diante do Senhor, aqueles que não caminham na igreja, mas sim também aqueles que hoje são religiosos,
que faz parte de diversos credos, que eu não vou citar aqui nem A, nem B, mas vamos citar, por exemplo, aqueles que fazem parte de muitas religiões e clamam ao Senhor. O que é que esse povo está fazendo? A palavra do Senhor vai nos dizer lá no capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus, ali no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21 ao 23, Jesus faz uma oração sacerdotal, e esta oração sacerdotal deve soar ao meu e ao seu ouvido. Clamamos ao Senhor, louvamos ao Senhor, damos glórias ao Senhor, damos aleluia ao Senhor, mas não atendemos aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Ali o Senhor vai dizer: Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Aí a pergunta que nós fazemos: será que estamos obedecendo a palavra do Senhor? Adianta muitas religiosidades, muitas partes religiosas, muitas denominações falar, clamar o nome do Senhor e falar, não sei por que isso está acontecendo, nós oramos, mas isso está acontecendo. Mas como está a nossa vontade diante de Deus? E Deus me chama e te chama a ir e anunciar: mudem de vida. Eu quero vocês um povo santo. Eu quero vocês um povo amado, que ame uns aos outros, e não com divisões, porque onde existe a divisão, existe a falta de amor, e o autor da divisão é o adversário do Senhor, é Satanás. Então não está fazendo a vontade do Senhor. Não adianta com a minha boca eu clamar o nome do Senhor, não adianta com a minha boca eu exaltar o nome do Senhor, mas com a minha boca eu prego mentira, eu prego calúnia. Aí nunca iremos entender mesmo por que o nosso povo está tão rebelde. Nesses tempos, o Senhor está enviando profeta, o Senhor não se cansa de chamar, o Senhor não se cansa de enviar profetas para anunciar ao povo, para que mude de vida, para que atenda o chamado do Senhor e deixe com que o Senhor seja este Deus em nossas vidas. Eu deixo com que o Senhor seja esse Deus na minha vida. Mas o povo, na sua grande maioria, está querendo tomar o lugar de Deus, querendo que ele seja o Deus na sua vida e na vida dos outros. E Deus ficando em segundo plano. Aí nós conseguimos entender o que é a rebeldia. A rebeldia da qual o Senhor fala para Ezequiel. A falta de obediência. Quando nós somos obedientes ao Senhor, nós fazemos parte de uma família da qual tem um filho que obedece ao seu pai. E quando estamos na desobediência, nós ofendemos o coração de Deus. E Deus continua chamando a todo momento, para que possamos realmente levar a palavra dele. Nós não podemos nos aquietar, nós não podemos ficar no nosso comodismo, nós não podemos ficar na nossa prostração, devemos estar preparados para ouvir e atender o chamado do Senhor. E aí vai se encerrar, e aí vai continuar Deus dizendo para Ezequiel: eles e seus antepassados se revoltaram contra mim até o dia de hoje. Ou seja, a palavra de Deus, ela é ontem, hoje e sempre. Ou seja, este hoje, no tempo em que nós estamos vivendo, nosso povo é um povo que não deixa Deus ser Deus na vida deles, mas fica querendo tomar o lugar de Deus. E Deus vai dizer para Ezequiel, no versículo 7, escutem eles ou não, você continuará
transmitindo-lhes a minha palavra, porque eles são uma casa de rebeldes. Meu irmão, muitas vezes nós achamos difícil estar na missão. Achamos que não dá mais. É muito difícil evangelizar hoje. É muito difícil estar fazendo esta obra do Senhor. Mas o Senhor está falando para mim e para você, como falou para Ezequiel. Eles escutem ou não, nós temos a obrigação de falar. Não nos coloquemos como aqueles que se acham que não é capaz, como o irmão colocou ali. Realmente, eu nunca me achei capaz de estar hoje participando da obra do Senhor, de estar hoje fazendo parte desta obra do Senhor, de estar hoje sendo cooperador. Eu nunca esperei que um dia o Senhor pudesse me usar para que eu pudesse anunciar a tua palavra e falar dos grandes feitos do Senhor em minha vida e que pode fazer na vida do outro. Eu nunca me achei capaz. Mas eu quero dizer, meu irmão, para você, que às vezes é chamado e acha estar nessas condições de não ter capacidade. Isto não é para mim. Antes de mais nada, você, ao ser chamado por alguém, o qual o Senhor usa, como eu fui chamado, o Senhor usou uma mulher como anjo na minha vida, e hoje eu posso estar nesse trabalho do Senhor. Nunca diga que você não é capaz, que você não pode, porque o Senhor é que vai te honrar. Ainda que aos olhos do ser humano você é incapaz, você não tem estudo, você é pouco formado, não é culto nas coisas, mas o Senhor quer é a mim e quer é você. E o Senhor vai te honrar e vai te glorificar. Como lá em Romanos, capítulo 8, versículo 30 e 31, muitos vão dizer, o Senhor não divide a sua glória, não dá a outro a sua glória, como está lá em Isaías 42, versículo 8. O Senhor não dá a glória para outros deuses, mas para aquele que ele chama, ele dá sim. Ele justifica e divide a sua glória. Ali em Romanos, capítulo 8, versículo 30 e 31, vai dizer isso. Vai dizer, aqueles que o Senhor chamou, ele o justificou. E aquele que ele justificou, ele dividiu a sua glória. Então, meu irmão, minha irmã, ser chamado pelo Senhor aos trabalhos no grupo de oração, na renovação carismática católica, que é essa corrente de graça. Nunca se esqueça que, acima de tudo, você está sendo honrado pelo Senhor. O Senhor continua me chamando, continua te chamando. O que falta é escolhermos a melhor parte. Assim como Marta se escolheu a melhor parte de estar, Marta não, Maria, escolheu a melhor parte de estar aos pés do Senhor, para ouvir o que o Senhor tinha para dizer a ela, que nós nos coloquemos hoje aos pés do Senhor, para ouvir nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tribulação, que nós possamos nos colocar aos pés do Senhor, para ouvir tudo aquilo que Ele quer de cada um de nós. Como na última reunião, a partilha que nós tivemos, o irmão colocou muito bem, que a nossa agenda estava repleta. Mas essa agenda foi modificada. Esse tempo de pandemia em que nós estamos em casa, no nosso recolhimento, por que será? Para que nós possamos refletir mais no nosso chamado a estar na presença de Deus. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de você?
E escolher a melhor parte é como está lá em Lucas capítulo 5, quando Jesus passa às margens do lago de Genezaré, e ali Jesus diz para aqueles homens, primeiramente para Pedro: venha e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E eles deixaram tudo ali e seguiram a Jesus. Que nós possamos, meus irmãos, discernir o que é melhor para nós. Que nós possamos, meu irmão, escolher essa melhor parte. Que nós possamos refletir neste tempo que nós estamos vivendo e nos colocar diante do Senhor. Sairmos das nossas prostrações, como o Senhor diz para Ezequiel: fiquemos de pé e deixemos com que o Senhor nos use, com que o Senhor use nós como cooperadores da sua obra, cooperadores da sua obra e do seu projeto de salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ainda tenho, depois, se tiver tempo, uma colocaçãozinha para colocar, mas eu já vou aproveitar, que pode ser que o tempo seja curto, mas o Catecismo da Igreja Católica, ele vai dizer no parágrafo 853, vai dizer assim: com efeito, assim como Cristo consumou a obra da redenção na pobreza e na perseguição, assim a Igreja é chamada a seguir o mesmo caminho, a fim de comunicar aos homens os frutos da salvação. Amém. Catecismo da Igreja Católica. E nós sabemos como Jesus Cristo caminhou na simplicidade, na humildade, na perseguição. Assim também como o irmão tinha colocado, que nós vamos ser, às vezes, desvalorizados por muitos, vamos ser rebaixados por muitos, mas não pelo nosso Deus. Nosso Deus só tem uma coisa a fazer naqueles que se coloca diante dele para os seus projetos de vida, a nos honrar e nos exaltar e nos glorificar. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, louvado seja. Né? Que bom, né? Que bênção. Muito obrigado, Pereira, pelas suas colaborações, por essa partilha, muito bom. E para a gente fechar esse momento, né? Vai fechar com um momentinho de oração, mas eu tenho algumas considerações finais aqui, e vou ler só um pouquinho a palavra aqui em Lucas, não precisa abrir, Lucas 6, do 12 ao 13, que diz assim: naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou aí toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, que os chamou de apóstolos. Então, veja que Jesus ele orou, né, para poder escolher os seus discípulos. Os seus escolhidos, ele orou, ele ficou a noite em oração. E assim também, meus irmãos, acontece com os coordenadores, com o núcleo de um grupo de oração. Quando ele convida você, uma pessoa, para ser servo, não é uma coisa de imediato, não. É um momento, é um processo de oração, de escuta do Senhor, né? Pelo menos deveria ser assim. Eu creio que se façam assim, porque aqui no nosso grupo de oração, graças a Deus, nós fizemos isso, né? O grupo de oração Luz Divina. Nós fizemos isso o tempo todo em oração e escuta, para que a graça de Deus pudesse permanecer na vida desses servos. E aí Jesus faz, ele vai escolhendo cada um, né? Simão, Pedro, né? E aí vai chamando o nome de cada um. Mas nesse momento você coloca o seu nome, o Senhor te chama. Qual o seu nome? O meu nome é Josenildo, ele também me chama. E ele também chama você pelo nome para essa missão. Que Deus possa também, nesse momento, abrir seu coração, tocar no seu coração, naquilo que você realmente necessita, né? Para que a graça de Deus aconteça na sua vida e você possa dar esse passo, meu irmão e minha irmã. Então, vou fazer considerações aqui final, para a gente poder entrar no momentozinho de oração, encerrar esse momento, tá bom? Então, as considerações finais dizem assim: o chamado verdadeiro nos traz
medo, incerteza, dúvida, insegurança. Mas precisamos vencer tudo isso e dizer como Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Então nós precisamos seguir esse exemplo de Maria, né? Esse exemplo de Maria de aceitar a vontade de Deus, de se colocar na presença de Deus. É preciso viver na humanidade, silenciando muitas vezes, ou melhor, viver na humildade. Nós precisamos viver na humildade, silenciando muitas vezes para ouvir a voz do Senhor e seguir as suas orientações. Então, o chamado de Deus, ele precisa nos levar a uma grande, profunda humildade diante do Senhor. É humilde, é saber que não somos nada, é saber que não conseguimos fazer nada sozinhos, mas somos dependentes do Senhor. Essa entrega total ao Senhor. Senhor, eu não sei falar, como Jeremias disse, eu não conheço nada, eu não sei falar, eu sou uma criança, um inocente ainda. Mas porque aí entra aquela palavra de Pedro, né? Por causa da tua palavra, lançarei as redes. Porque o Senhor me chamou, eu quero te seguir. Então é isso que você precisa entender no seu chamado. Em todo o nosso chamado, em todo o nosso serviço, em toda a nossa missão, quem tem que aparecer é o Senhor. É como o Pereira já colocou. O Senhor que precisa, né, aparecer. Nós não precisamos de tapinha nas costas, de muitas coisas, não. Quando tiver que fazer isso, glorifique ao Senhor pela vida daquele irmão, pela vida daquele irmão que está fazendo alguma coisa, que está tocando o coração da pessoa, através da graça que Deus dá gratuitamente, né? Porque eu já falei antes, somos servos inúteis, mas o Senhor precisa ser glorificado. E aí, João 3, versículo 30, vai dizer: importa que ele cresça e que eu diminua. Bate no seu peito, meu irmão e minha irmã, diga: importa que ele cresça, Jesus, que ele cresça e eu diminua. Isso precisa ser verdadeiro dentro de nós. Tudo que eu e você fizer, meu irmão, tudo que nós fizermos é para Deus, é para Ele. É Ele que é preciso ser glorificado. É Ele que tem que ser exaltado. Por mais que Ele nos use com os dons, com os carismas, com as graças, por mais que Ele nos use, toda a honra e toda a glória precisa ser somente para o Senhor. Claro que os irmãos nos acolhem, a gente tem essa gratidão, né? Precisa ter esse carinho pelo irmão que muitas vezes vê Jesus em nós através daquilo que nós fazemos, né? Às vezes eles vê Jesus em nós, depois eles vão conhecendo mais Jesus. Mas muitas vezes é isso. Mas é importante que eu e você tenha essa consciência, que ele cresça e eu diminua. Isso tem que ser verdadeiro no nosso coração. Então nós vamos entregar esse momento ao Senhor, já pedindo a graça sobre cada um de nós, sobre cada servo, sobre cada serva, sobre cada irmão que precisa estar na presença do Senhor, que muitas vezes já experimentou esse chamado. Mas também quero orar por você, meu irmão e irmã, que talvez ainda não tinha percebido o seu chamado, não sabia a importância desse chamado, mas que hoje o Senhor está tocando no teu coração. O Senhor está despertando em você um chamado. E você vai dar testemunho dessa graça na sua vida. Abra os seus ouvidos, abra o seu coração e deixa Deus falar. Deixa Deus falar ao teu coração, meu irmão, minha irmã, para que você seja realmente tocado pelo Espírito Santo. A imagem que o Senhor me dá é de uma pessoa chorando.
Você está chorando, você está sentindo esse chamado de Deus na sua vida. É o Senhor te tocando, para que você seja esse servo, essa serva, segundo o coração de Deus. Derrama a tua graça, Senhor, sobre cada irmão. Derrama a tua graça sobre cada chamado. A tua palavra diz que os operários são poucos, Senhor. Chama mais operários para a tua messe, Senhor, para a tua obra, para dar continuidade àquilo que o Senhor já começou. Derrama teu Espírito Santo, Senhor, sobre toda a igreja. Não estou pedindo, Senhor, sobre a renovação carismática simplesmente, mas sobre toda a igreja. É um desejo do Papa, dos Papas. É um desejo da igreja. Que a tua graça seja derramada em toda a igreja, Senhor. Envolve os corações duros, os corações fechados, Senhor, que ainda não querem, que ainda não se abriram à tua graça, que ainda não perceberam o teu poder, a tua unção, a tua grandeza. Toca, Senhor, em cada coração e desperta, Senhor, o verdadeiro ardor missionário, o verdadeiro chamado, segundo o teu coração, Senhor. Faz com que todas essas pessoas sejam dóceis ao teu Espírito Santo, Senhor, ao teu chamado, Senhor. E que essas pessoas, Senhor Jesus, possam ser acompanhadas, como diz na tua palavra, os milagres acontecerão, acompanharão aqueles que creem. Que esses milagres aconteçam, Senhor, na vida de cada servo, de cada serva que foi chamado por ti, Senhor. Derrama teu Espírito Santo, Senhor, e nos leva a águas mais profundas, Senhor. Nos envolve com teu amor, Senhor, aonde tu queres nos levar. Que nós possamos ser verdadeiramente desprendidos de tudo, Senhor, da nossa vida. Como na tua palavra vai dizer, deixa pai, mãe, irmão, irmã, para seguir o Senhor. Os teus discípulos, Senhor, escolhidos por ti, largaram tudo, Senhor, para te seguir. Cada um com as suas mazelas, com as suas misérias. Mas o Senhor quis transformar cada um. O Senhor quis fazer um verdadeiro modelo de servo. Aqueles que o Senhor chamou a sua luz gloriosa. Leva, Senhor, com teu amor, aonde tu queres nos levar, Senhor. Para que o teu amor seja derramado, seja espalhado em toda a terra. E o teu nome seja reconhecido. Senhor, toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, chamas-me a servir. Leva-me aonde os homens necessitem a palavra, necessitem força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Te dou meu coração sincero para gritar sem medo. Formoso é o teu amor, Senhor. Tenho alma missionária, conduze-me à terra, tenha sede de ti. Leva-me aonde os homens necessitem da palavra, necessitem de força de viver. Onde falta a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti.
sei. Eu partirei cantando por terras ameaçando tua beleza, Senhor. Reterei meus braços sem cansaço, tua história em meus lábios e a força da oração. Leva-me aonde os homens necessitem, uma palavra necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Derrama teu Espírito Santo, Senhor Jesus. Derrama tua graça sobre cada um de nós, Senhor Jesus. Nos leva aonde tu queres nos levar, Senhor. Que não tenhamos medos de avançar, Senhor, fazer a tua vontade. Vem, Espírito Santo, nos conduzir. O Senhor está despertando em muitos corações um desejo profundo de servir ao Senhor, de realizar o projeto de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, que sente isso no seu coração, que você possa adentrar mais nessa vontade, nesse desejo no seu coração, de fazer a vontade de Deus. Deixe-se levar pelo Senhor e vá a águas mais profundas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Te louvamos, te bendizemos, te glorificamos pela tua graça, pela tua grandeza, pelo teu amor. Muito obrigado, Jesus. Bendito e adorado seja teu santo nome, Senhor. Tu és santo. Glórias e louvores a ti, Senhor. Glórias e louvores a ti, Senhor. Bendito seja, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por tua graça. Obrigado, meu irmão, minha irmã, você que participou, você que esteve conosco. Obrigado, Pereira, né, por essa partilha, por estar junto comigo nesse primeiro momento, enfrentando esse desafio, tudo novo para a gente, né, Pereira? Mas é pela graça de Deus que nós estamos aqui, deixando o medo de lado, a vergonha, um montão de coisa, para estar servindo ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua graça que nos acompanha cada dia. Obrigado você, meu irmão, minha irmã, mais uma vez. Que Deus abençoe a sua vida e que você esteja sempre atento ao chamado do Senhor. Tá? Na próxima semana, segunda-feira, às 20 horas, vai ter outra equipe aqui, né, fazendo novamente um trabalho em cima de um tema também específico. Os temas estão maravilhosos, eu não quero nem falar para você ficar curioso mesmo. Então, vai ser uns temas maravilhosos que você vai começar adentrando. Então, é como um degrauzinho, né? Você vai cada vez mais adentrando até vencer, completar essas 7 semanas que nós preparamos com muito carinho para você. Então, conto com você na próxima semana. Né? Se você tiver alguma pergunta, se você pode deixar aí. A gente não tem tempo para responder agora, mas a gente vai ver depois como é que a gente vai poder fazer para estar respondendo as suas perguntas. Talvez a gente crie um outro momento para responder essas perguntas. Então, se você tiver alguma pergunta, algum questionamento, você coloque aí, que a gente vai estar depois dando um jeito, vamos ver qual a forma melhor para a gente estar respondendo, tá bom? Hoje não dá, o tempo já extrapolou, né? Então, estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obrigado, minha irmã Evelyn, que está sempre
nos bastidores aí, nos apoiando. Deus abençoe a sua vida, seu ministério, sua missão. Muito obrigado, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Aqui eu não consigo ver quem está online, quem está nos acompanhando, né? Mas depois eu vou estar vendo, revendo e vou ver cada um de vocês que deixaram seu sim aí, algum sinalzinho, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Amém.